Hoje eu vou te mostrar uma receita japonesa cremosa, diferente e extremamente reconfortante. Essa sopa japonesa combina legumes, temperos orientais e um caldo super cremoso, que fica cheio de sabor. É o tipo de receita simples, mas que surpreende logo na primeira colherada. Se você gosta de comida japonesa caseira, receitas aconchegantes e pratos fáceis de fazer, prepara porque essa sopa pode virar uma das suas favoritas. E para a nossa receita de hoje, vamos começar com uma cebola grande. Vamos cortar aqui no meio, depois em pequenos pedaços. Sim. E é assim. Não precisa ser muito pequeno. Só cortar aqui no meio. E é assim. E aqui, se vocês quiserem passar no multiprocessador, deixar menor, pode fazer. E aqui mais ou menos 100 gramas de cenoura. Vamos cortar assim, desse jeito. Essa receita aqui, o japonês gosta de cortar os legumes desse jeito assim, pelo menos a cenoura, né? Para ficar bonito. Pronto. É uma sopa com poucos ingredientes, mas muito saborosa. E aqui mais ou menos entre 80 a 100 gramas, ou uma batata média, né? E vamos cortar igualzinho a cenoura. Assim, vamos deixar o corte dos legumes iguais, para que o prato fique bonito. Deu quase a mesma quantidade da cenoura. E aqui utilizarei o baby espinafre, mas vocês podem utilizar aquele espinafre grande também e cortar mais ou menos nesse tamanho. E aqui tem mais ou menos 60 a 70 gramas. Colocar todo o espinafre nessa panela. Cobrir com água. Ligar no fogo alto, começou a ferver, vamos deixar cozinhando por mais ou menos 1 minuto e desligar. E agora mais ou menos 400 a 300 gramas de sobrecoxa de frango, sem pele e sem osso, cortar em pedaços pequenos, não pode ser muito grande, tá? Mais ou menos desse tamanho. E eu prefiro a sobrecoxa, né? E quem me acompanha sabe que eu prefiro a sobrecoxa em utilizar nas minhas receitas do que o peito e o sassami, né? Depois da sobrecoxa eu prefiro o sassami. Pronto. E deixar reservado. Aqui começou a ferver, vamos contar 1 minuto e desligar. Só dar uma pequena misturada e pronto. Aqui já passou 1 minuto, é só desligar, deixar escorrendo. Não precisa passar na água gelada, pode deixar assim mesmo. Agora, na panela, 1 colher de sopa de manteiga, pode ser com sal ou sem sal. Colocar todo o frango, um pouquinho de sal, pimenta do reino e vamos dar uma dourada. Não precisa fritar muito, tá? Não precisa dourar muito. É só até o frango não estiver mais cru, já está bom. E aqui nesse ponto já está ótimo. Adicionar a cebola, a batata e a cenoura. Misturar e agora fogo médio
Vamos deixar mais ou menos por uns 3 minutos aqui, mexendo de vez em quando. Aqui deu os 3 minutos. 250 ml de água. Começou a ferver, vamos tampar. Abaixar o fogo no médio para baixo e deixar cozinhando por 10 minutos. Que depois de 10 minutos, adicionar 200 ml de leite integral, uma colher de sopa de dashi de peixe, misturar. E ainda com fogo ligado no médio para baixo, 2 colheres de sopa de miso, pode ser o akamiso ou shiromiso, e utilize uma peneira para ficar mais fácil para dissolver. É só misturar assim e ir dissolvendo. Assim não fica grumos também. Pronto. Misturar. Aqui não vamos deixar ferver por enquanto. E agora adicionar amido de milho dissolvido em um pouco de água. Misturar bem. E pouco a pouco vamos adicionando, mexendo. Pouco a pouco mexendo para não criar grumos. Aqui eu tenho mais ou menos 2 colheres de sopa de amido de milho. Mas não vamos usar tudo, né? É só para virar um creme. Assim já está ótimo. É só desligar o fogo. Adicionar o espinafre. Misturar. Podemos acertar o sal agora. Para mim está perfeito. E ficou pronta a nossa sopa japonesa cremosa. Olha essa textura, cremosa, quente e cheia de sabor. Se você gostou dessa receita, deixa seu like e escreva aqui nos comentários qual receita japonesa você quer ver nos próximos vídeos. E claro, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais receitas japonesas simples, diferentes e cheias de sabor. Até a próxima receita!